Bom dia, pessoal do nono ano, tudo bem com vocês? Nós vamos começar a correção da lista de revisão do primeiro bimestre, tá bom? Pedi a vocês que fizessem e enviassem para mim ao menos até a questão 20, porque hoje nós vamos começar a corrigir, vamos corrigir as 20 primeiras questões aí da lista, tá bom? Se você tiver alguma dúvida aí sobre o conteúdo, sobre as questões trabalhadas, entre em contato agora no plantão, tá bom? Das 7 às 11 da manhã. E fique atento às atividades que você ainda não enviou, tá bom? Vou enviar também hoje uma lista lá no grupo de todas as atividades que eu pedi durante esse primeiro bimestre. Então, você vai observar aquela que você fez e enviou, tá bom? É uma tarefa sua, uma responsabilidade sua se organizar e observar aquelas que você enviou ou não. Caso não tenha enviado, corra atrás de mandar, tá bom? Vou fazer aqui a correção de cada uma das questões, tá bom? Lembrando que nós estamos trabalhando aí período composto. Tem aí questões sobre período composto por coordenação e também período composto por subordinação, tá bom? Mas todo o conteúdo é baseado aí no livro de língua portuguesa, no livro de gramática, nos livros e materiais que trabalhamos, certo? E vocês, né, nós todos aí temos também, principalmente agora nesse momento, a internet aí como nosso auxílio, tá bom? Então, busque o máximo de conhecimento aí, de informações, de exemplos, sane todas as suas dúvidas, porque as avaliações estão chegando, tá bom? Então, vamos lá. Lista de revisão do primeiro bimestre. E nós vamos começar aqui com um texto. O nome do texto é Da Paz, de Marcelino Freire. Eu não sou da paz. Não sou mesmo, não sou. Paz é coisa de rico. Não visto camiseta nenhuma, não, senhor. Não solto pomba nenhuma, não, senhor. Não venha me pedir para eu chorar mais. Secou. A paz é uma desgraça. Uma desgraça. Carregar essa rosa, boba na mão, nada a ver, vou não. Não vou fazer essa cara, chapada, não vou rezar. Eu é que não vou tomar a praça. Nessa multidão, a paz não resolve nada. A paz marcha. Para onde marcha? A paz fica bonita na televisão. Viu aquele ator? Se quiser, vá você. Eu é que não vou. Atirar uma lágrima. A paz é muito organizada, muito certinha, tadinha. A paz tem hora marcada. Vem governador participar, e prefeito, e senador, e até jogador. Vou não. Não vou. A paz é perda de tempo. E o tanto que eu tenho para fazer hoje. Arroz e feijão, sem contar a costura. Meu juízo não está bom. A paz me deixa doente, sabe como é? Sem disposição. Sinto muito, sinto. A paz não vai estragar o meu domingo. A paz nunca vem aqui no pedaço, reparou? Fica lá. Está vendo? Um bando de gente dentro dessa fila demente. A paz é muito chata. A paz parece brincadeira. A paz é coisa de criança. Tá uma coisa que eu não gosto. Esperança. A paz é muito falsa. A paz é uma senhora que nunca olhou na minha cara. Sabe a madame? A paz não mora no meu tanque. A paz é muito branca. A paz é pálida. A paz precisa de sangue. Já disse, não quero. Não vou a nenhum passeio, a nenhuma passeata. Não saio. Não movo uma palha, nem morta. Nem que a paz venha aqui bater na minha porta. Eu não abro. Eu não deixo entrar. A paz está proibida. A paz só aparece nessas horas em que a guerra é transferida. Viu? Agora que a cidade se organiza para salvar a pele de quem? A minha que não é. Quem vai ressuscitar meu filho, o Joaquim? Eu é que não vou levar a foto do menino para ficar exibindo lá embaixo, carregando na avenida a minha ferida. Marchar não vou, ao lado de polícia. Toda vez que vejo a foto do Joaquim, dá um nó, uma saudade, sabe?
uma dor na vista, um cisco no peito, sem fim. Ai, que dor, 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 dor. A minha vontade é sair gritando, urrando. A paz é que é culpada, sabe, não sabe? A paz é que não deixa. Bem, nós trabalhamos aí, nesse primeiro bimestre, o conto social e estamos trabalhando o conto psicológico. O conto social, como nós vimos diversas vezes a sua teoria, suas características, a sua função, ele vem tratar aí de temas sociais, temas que merecem aí a nossa reflexão, merecem o nosso engajamento, por isso que é chamado também de uma narrativa de denúncia, né? E aqui nós temos um texto aí carregado dessa denúncia, né? Vamos responder as questões aí, ver cada uma delas, em que nós vamos ver aí o tema, né? Observar qual é o gênero que se encaixa esse texto, que é um conto social, e por quê. Ao fazer a leitura, nós já vamos observando, né? E vemos também que é um texto que tem uma narrativa diferente, mas nós vamos trabalhar aí nas questões, tá? Primeira questão. O texto lido é um conto social, mas narrado de maneira diferente. Qual o tipo de narrador? Nós podemos perceber aqui que nós temos um narrador personagem, né? O texto é todo no discurso direto, né? Uma pessoa falando daqui até o final, o texto todo é alguém falando, né? Não há a descrição e a apresentação desse personagem, desse narrador personagem, ele mesmo vai falando aí, nós identificamos algumas características a partir da sua própria fala, né? Não há descrição física dele, certo? É um narrador personagem, conhecido também como narrador em primeira pessoa, porque os verbos eles são conjugados ali, né, na primeira pessoa. Percebemos que há a presença do discurso direto em todo o texto. Se observarmos ali a questão dos verbos, vamos identificar a primeira pessoa, e a questão do discurso direto. O discurso direto é a transcrição da fala ali tal qual, é literalmente a fala, né? É como se nós estivéssemos ouvindo, né? Uma pessoa falando, desabafando aí, falando sobre a paz, mas na verdade a gente está falando sobre a violência, né? A paz ali é aquela para inglês ver. 2. O narrador é um homem ou uma mulher? Justifique sua resposta com indícios do texto. É difícil identificarmos ali, né, se é um homem ou se é uma mulher, mas tem um trecho ali que nos denuncia, né? O narrador é feminino, uma mulher. Nós podemos observar no trecho nem morta. 3. Sobre qual tema social o texto trata? O texto vem falar sobre a violência. O narrador fala, né, não, a paz não é pra mim, a paz é coisa de gente rica e tal. Então podemos perceber aí que na verdade o tema, a denúncia ali feita no texto é acerca da violência. É como se a paz escolhesse, né? A paz ela existe ali para algumas pessoas, para quem tem determinada cor de pele, quem está em determinada classe social, mas tem pessoas que sofrem aí muito com a questão da violência. Então, para que fazer uma passeata, uma manifestação da paz, sobre a paz, sendo que a vida, né, é perpassada aí pela violência, pela morte, né, pela perda aqui de um filho. Então, o texto aí, ele vem falar e denunciar a violência. Lembrando que essas respostas que estão no gabarito, principalmente a respeito de interpretação textual, elas são sugestões de resposta, tá bom? Vocês vão escrever a resposta de vocês, depois da análise, comparação com o gabarito, você pode acrescentar alguma outra informação, mas o que vale é a sua visão, a sua interpretação ali sobre o texto, tá bom? Se está coerente ali com a pergunta, ok. Mas vou mandar esse gabarito para vocês depois que nós terminarmos aí a correção de toda a lista, mas não é para ficar copiando o gabarito, tá?
Vamos agora para a quarta questão. Vamos deixar o texto. Terminamos aqui as 3 questões sobre ele. Agora vamos entrar aí para o nosso conteúdo gramatical. Oração coordenada, né? Período composto. Essa daqui é sobre período composto por coordenação. Nós estamos trabalhando desde o 8º ano a questão do período composto, né? Nós sabemos que há o período simples e o período composto. O período composto é aquele que possui mais de uma oração. E essas orações, elas vão se organizar, né? Por coordenação ou subordinação. Aqui, nós temos que marcar a alternativa correta sobre o período composto por coordenação. Vamos ver as opções que nós temos. A. São orações que têm a função de complementar o sentido de determinados verbos e nomes. B. Enunciado de sentido completo, constituído de apenas uma oração, constituída apenas por termos essenciais, sujeito e predicado. Letra D. Formado por orações sintaticamente independentes que se apresentam organizadas em uma sequência. A letra D é o nosso gabarito, porque quando nós estamos tratando de orações coordenadas, são aquelas que não desempenham nenhuma função sintática em relação às outras. É um período composto, então tem mais de uma oração, e elas são independentes. Uma não desempenha nenhum papel, nenhuma função sintática em relação à outra. Portanto, ela é formada por orações sintaticamente independentes, que se apresentam organizadas em uma sequência, coordenadas. Elas estão ali concatenadas, organizadas dentro do período, tá bom? Agora vamos lá, a letra A. Por que não são orações que têm a função de complementar o sentido de determinados verbos e nomes? Quando nós temos orações que desempenham essa função de completar o sentido de um verbo, vamos lá, nós temos alguns verbos que precisam de complemento, certo? Certo? São os verbos transitivos. E aí nós temos os complementos. Temos algumas orações que vão desempenhar esse papel, essa função de complemento, né? São as objetivas direta e indireta. Porém, aí nós estamos tratando de orações subordinadas e não coordenadas. As coordenadas são independentes, elas não desempenham nenhuma função sintática. A letra B, porque ela está incorreta, enunciado de sentido completo, constituído por apenas uma oração. Isso é período simples, né? Período simples é aquele que é formado por apenas uma oração. E é enunciado de sentido completo porque nós temos o enunciado que possui verbo, ele é o que possui sentido completo, tá bom? São frases completas. As incompletas são aquelas que não possuem verbo, tá? Letra C. Constituída apenas por termos essenciais, sujeito e predicado. É oração, período simples, né? Sujeito e predicado. O que corresponde aqui ao período composto por coordenação é a letra D. 5. Assinale a alternativa que possui um período composto por coordenação. Sabendo aí, levando em consideração os nossos estudos, os conceitos que nós já estudamos sobre o período composto por coordenação, qual dessas orações, né? Porque é apenas uma, é um período composto por coordenação, orações independentes sintaticamente. Vamos lá. O livro estará disponível semana que vem. O livro estará disponível semana que vem. Nós temos aqui orações coordenadas. O livro estará disponível semana que vem. Não, nós temos aí um período simples. Agora, quando eu chego na B, vim, vi, venci. Eu tenho 3 formas verbais aí, que estão separadas por vírgulas. Cada verbo aqui constitui uma oração? Correto. Eu vim, eu vi, eu venci. Observem que o eu aí, né, ele está oculto. Nós podemos identificar aí ele como sendo o nosso sujeito pela desinência do verbo. Mas eu tenho 3 orações, né? A oração, nós não temos um tamanho definido da oração. Poderia ter sido uma oração mais desenvolvida ou como nós temos ali, certo?
Está correto? Eu tenho 3 orações ali? Tenho. E são orações coordenadas. Eu vim. Eu vi, eu venci. Vim, vi, venci. Não há ali dependência sintática entre essas orações. Elas são independentes. Demonstram ali, expressam ações independentes que estão organizadas ali dentro de um período composto. Então, eu tenho orações coordenadas, um período composto por coordenação, por 3 orações, ok? É a letra B. A escola promoveu um passeio no zoológico. A escola promoveu o que? Um passeio no zoológico. Meu pai me contou que o professor batia nos alunos. Meu pai me contou que o professor batia nos alunos. Me contou o quê? Nós temos aqui período composto por subordinação, certo? Vamos agora para a número 6. Utilize uma conjunção coordenativa conclusiva para completar a frase a seguir. Nós temos as orações coordenadas sindéticas, são aquelas que apresentam síndeto, que são conectivos, conjunções. Nós temos as conjunções coordenativas. E essas conjunções, elas vão apresentar algum valor semântico, né, valor de sentido. E aí, por isso que nós temos as classificações das orações coordenadas, né, aditiva, adversativa, conclusiva. Aqui, nós temos que preencher com alguma conjunção conclusiva. Pode ser qualquer uma, tá bom? Coloquei uma aqui só para preencher em termos do gabarito, mas você pode colocar qualquer uma. Se tiver colocado outra, não tem problema, tá? Vamos lá. Paulo está muito doente, portanto, não vai ao cinema com Patrícia. Então, tem um valor semântico aqui de conclusão. 7ª questão. Qual a classificação das orações? Trabalho muito duro, sou perfeccionista, escrevo minhas músicas, tenho minhas próprias ideias, ajudo com minhas roupas. Qual é a classificação dessas orações? Esse período aqui. Nós temos um período composto, nós temos diversas orações aqui, né? Nós temos aqui um período, finalizou aqui com esse ponto. Nós temos aqui outro período, finalizou aqui com esse ponto. Mas aqui eu tenho, observe, escrevo minhas músicas, tenho minhas próprias ideias, ajudo com minhas roupas. Eu tenho orações coordenadas, são independentes, nenhuma desempenha uma função sintática em relação à outra. Escrevo minhas músicas, pronto. Tenho minhas próprias ideias. Ajudo com minhas roupas, tanto que eu posso mudá-las ali de lugar, que não vai fazer diferença, tá bom? São orações coordenadas, né? Orações coordenadas assindéticas, visto que nós não temos a presença das conjunções, tá? Porque se nós tivéssemos conjunções, seriam sindéticas, aí nós apresentaríamos ali as relações semânticas, né? Que poderia ter uma entre a outra. Porém, são assindéticas, não possuem síndeto. Não há presença de conectivo, de conjunções. 8. O que são orações coordenadas assindéticas? Acabamos de ver que aqui há a presença de orações coordenadas assindéticas, tá? Mas o que são essas orações coordenadas assindéticas? São orações que não possuem conjunções. São aquelas que se encadeiam, se organizam sem a presença de um conectivo. A conjunção é um conectivo, porque ela tem essa função ali de conectar as orações e apresentar ali um valor semântico, tá? Então, assindética sem preposição, sem síndeto. 9. O que são orações coordenadas sindéticas? Se as assindéticas são aquelas que não apresentam conjunções, as sindéticas são as que possuem conjunção. Porque esse nome vem de síndeto, e síndeto é conectivo, tá bom? E a conjunção é um conectivo, ela é um síndeto, tá? Então, as orações assindéticas, aliás, as sindéticas, por sua vez, são aquelas que apresentam conjunções, apresentam síndetos. São caracterizadas pelo período composto, ligado através de uma conjunção ou locução coordenativa.
Vamos para a 10ª questão. Classifique as orações coordenadas a seguir. Até então, nós estamos trabalhando aqui só as orações coordenadas. Vamos observar aí a presença da conjunção e classificá-las, tá bom? A primeira aqui, você também lava, passa e arruma casa. Olha, nós temos aqui uma sequência e por último a presença de uma conjunção. E essa conjunção tem valor o quê? Aditivo. Portanto, aqui temos uma oração coordenada sindética aditiva, essa última aqui. B. O político era desonesto, mas foi eleito. O mas tem uma relação sintática, semântica, perdão, de adversidade, oposição, né? Nós, quando fazemos a leitura da primeira oração, olha, o político era desonesto. Então, somos levados a pensar que ele não seria eleito, né? Mas ele foi eleito. Então, oração coordenada sindética adversativa. C. Atende ao chamado da natureza ou ao chamado do abridor de latas. Ou tem o valor alternativo. Então, temos aqui, nessa segunda aqui, uma oração coordenada sindética alternativa. D. Maria chegou em casa, portanto, irei lá amanhã. Esse, portanto, dá uma ideia de conclusão, ele expressa a conclusão. Portanto, essa segunda oração é uma oração coordenada sindética conclusiva. Todas são sindéticas? Sim, todas possuem síndeto, conjunção. Letra E. Deve ter ventado bastante durante a noite, porque há muitas folhas e galhos nas ruas. Observe que aqui nós temos o porquê explicativo. Observe aqui é uma explicação, porque há muitas folhas e galhos nas ruas. Então, oração coordenada sindética explicativa. Agora, vamos ler essa tirinha aqui. Meu avô diz que os quadrinhos eram melhores anos atrás, quando os jornais os imprimiam maiores. Ele diz que agora os quadrinhos são um monte de cabeças falantes xerocadas, porque não há espaço para contar uma história decente ou para mostrar a ação. Ele acha que as pessoas deveriam ligar para os jornais e reclamar. Seu avô leva os quadrinhos bem a sério. Mamãe está procurando asilos. 11. Qual a oração coordenada explicativa presente no segundo quadrinho? Nós aqui no segundo quadrinho nós temos uma oração coordenada e melhor ainda, nós temos uma assindética explicativa, bem tranquila de encontrar, basta identificarmos ali o síndeto, a conjunção explicativa e observar se está ali dentro de um período composto. E é o que temos. Por que não há espaço para contar uma história decente ou para mostrar ação? Olha aqui, nós temos aqui, a verdade é que no final nós temos também uma alternativa, né? Mas por que não há espaço para contar uma história decente? Introduz aqui uma explicação. 12, agora é o finalzinho aqui, ó. Qual o valor semântico da conjunção destacada? Ou para mostrar a ação? Alternância, né? A conjunção ou ela costuma iniciar aí orações coordenadas sindéticas alternativas. 13. Retire do terceiro quadrinho uma oração coordenada aditiva e sublinhe a conjunção. Aditiva é aquela que dá a ideia de adição. Nós temos lá, ele acha que as pessoas deveriam ligar para os jornais e reclamar. Ligar, reclamar, orações coordenadas aqui são ligadas pela conjunção aditiva e. 14. As orações subordinadas se dividem em. Agora vamos para as subordinadas. Nós já começamos, já introduzimos aí o assunto das orações subordinadas
Lá no livro de gramática, no livro de língua portuguesa também. Lá no primeiro capítulo do livro de gramática mesmo, nós temos ali no final da teoria as orações subordinadas e nós já temos ali quais são elas. Nós temos as orações subordinadas substantivas, as adjetivas e as adverbiais. Tanto que nós já começamos a estudar as substantivas, né? Então, temos substantivas, adjetivas e adverbiais, letra B. 15. Conceitue. A. Orações subordinadas substantivas. Nós devemos conceituar, dizer o que é. O que são orações subordinadas substantivas? Vamos lá. São aquelas que equivalem a termos sintáticos representados por substantivos. Sujeito, objeto direto, objeto indireto, aposto, etc. Vamos lá. O que são orações? Orações são construções ali, enunciados construídos em torno de um verbo. Subordinadas são aquelas que desempenham uma função sintática em relação a outra dentro de um período composto. Então, ela é dependente, ela desempenha uma função sintática. E substantiva? Substantiva porque ela equivale a termos sintáticos representados por substantivos, que tem como núcleo ali substantivos. São eles: sujeito, objeto direto, objeto indireto, aposto. Nós temos também a predicativa, né? Nós vimos aí já essas classificações. Estamos terminando de trabalhar essas classificações. Então, são aquelas que exercem e equivalem a um substantivo, equivalem a expressões substantivas dentro ali do período composto. Por isso que ela é chamada de oração substantiva, subordinada substantiva. Agora, nós temos também as orações subordinadas adjetivas, que é a letra B. Temos que conceituar. Orações, nós sabemos o que é, subordinada também, agora adjetiva, porque elas funcionam como adjetivo de um termo expresso na oração principal. Elas vão adjetivar, vão ter ali a função de um adjetivo dentro desse período composto. As adjetivas e as adverbiais, nós não vamos trabalhar agora no primeiro bimestre de forma detalhada, tá bom? Mas nós já vimos esses conceitos aí, inclusive no primeiro capítulo do livro de gramática, por isso que eles estão sendo cobrados aí na lista de revisão, tá bom? E a letra C, orações subordinadas adverbiais, são aquelas que equivalem a termos sintáticos representados por advérbios. Vamos ver de forma mais detalhada tanto as adjetivas quanto as adverbiais no segundo bimestre, tá bom? 16. Circule as conjunções e indique a classificação das orações coordenadas. Vamos continuar aqui com o período composto por coordenação. Letra A. Ora compõe, ora interpreta. Nós temos aqui essa conjunção, né? Nas alternativas, nós temos aí, é comum encontrarmos a conjunção presente nas duas orações. Então, as duas orações coordenadas costumam ser sindéticas, tá bom? Não é sempre, mas na maioria das vezes costuma vir dessa forma. Ora compõe, ora interpreta. Olha, nós temos aqui uma ideia de alternância, né? Uma relação sintática de alternância. Então, temos orações coordenadas sindéticas alternativas. Por que está no plural? Porque as duas são sindéticas alternativas, tá bom? Então, são orações coordenadas sindéticas alternativas. Na letra B, eu já tenho a conjunção só na segunda. Então, eu tenho uma oração o quê? Coordenada sindética conclusiva. Porque, olha o período, crio músicas, portanto, sou compositor. Ideia de conclusão, certo? Portanto, aí é uma conjunção conclusiva. C, nem era pop, nem era rock. Olha aqui de novo a presença da conjunção nas duas. Nós temos aqui também ideia de alternância, tá bom? Orações coordenadas sindéticas alternativas. As alternativas também, em alguns casos, vão apresentar ideia de exclusão, tá bom? D. Não se desespere, pois eu volto.
O pois aqui, ele tem ideia expressa, né? Tem um valor semântico aí de explicação, portanto é explicativa, tá bom? Por último aqui nós temos uma oração, porque é só ela que é sindética, oração coordenada sindética explicativa. Letra E. Ele flerta com o jazz, mas ignora a guitarra. O mas tem ideia o quê? De adversidade, oposição. Portanto, é uma oração sindética, né? Coordenada sindética adversativa. Vamos para a 17. Classifique as orações subordinadas a seguir. Agora nós vamos para as subordinadas e são substantivas, tá bom? Nós já vimos aí essas classificações. Se quiserem até colocar aqui as orações subordinadas substantivas a seguir, pode, tá bom? A. Aconteceu que os cientistas acharam água. Vamos lá. Aconteceu. Aconteceu é um verbo e aqui nós temos uma conjunção integrante. As orações substantivas, elas são iniciadas aí por conjunções integrantes, o que ou se. Quando nós temos uma oração, né, a oração subordinada, o período composto por subordinação é porque uma desempenha uma função sintática em relação à outra, né? Nessa primeira oração aqui, aconteceu, não há sujeito. Aconteceu isso, o quê? Que os cientistas acharam água. Quando nós podemos substituir a oração subordinada por isso, é uma dica, nós temos a oração subjetiva, é aquela que desempenha um papel sintático aí de sujeito, porque na primeira oração não há sujeito, então a segunda oração vai funcionar como sujeito, tá bom? Então, aconteceu é a oração principal e que os cientistas acharam água é a nossa oração subordinada substantiva subjetiva. Ela tem uma função sintática, ela desempenha uma função sintática de sujeito da oração principal. Agora, vamos para a B. Todos desejam que as pesquisas tragam benefícios à humanidade. Todos desejam. Desejam, verbo. Aqui nós temos a presença do sujeito, que é o termo que vai determinar. As palavras fogem às vezes. Vai determinar aqui a flexão do verbo desejar. Todos desejam. Observe que o verbo está concordando com o sujeito. O sujeito é todos, né? O sujeito aqui é todos. Todos desejam. Tá, esse verbo desejar aí, todos desejam, é um verbo que pede complemento. Por quê? Todos desejam. Desejam o quê? E pede um objeto direto. Então, eu tenho toda essa oração aqui que desempenha a função sintática, desempenha o papel aí de um objeto direto. Se ela desempenha um papel, uma função sintática, uma oração subordinada, e como essa função sintática é de objeto direto, ela é uma oração subordinada substantiva objetiva direta. Ela complementa aí o sentido de um verbo transitivo direto. C. Lembre-se de que a descoberta pode trazer grandes benefícios. Lembre-se de que? Lembre-se. O verbo lembrar, ele pede um complemento. Para ir lembrar de que? E esse complemento, ele vem com uma preposição. Ele é um verbo transitivo indireto, porque pede um objeto indireto, que é ligado a ele por uma preposição. Então, se eu tenho aqui toda uma oração que vai funcionar como objeto direto, ela tem essa função de objeto direto, nós temos uma oração subordinada substantiva objetiva indireta, tá bom? Pela presença da preposição e porque completa o sentido aí de um verbo transitivo indireto. 18. Relacione de encontro A ao encontro D. Nós vimos aí o uso de algumas expressões, né? Entre elas nós temos de encontro A ao encontro D. Aquilo que vai de encontro é aquilo que vai
contra, né? Agora que vai ao encontro, vai encontrar. Nós temos aqui os dois sentidos. Ser favorável a algo, união. É aquilo que vai ao encontro. Letra B. Agora, o ser contrário, oposição, é aquilo que vai de encontro. O meu ideal vai de encontro com o seu. São opostos, contrários. Então, fica B e A, a sequência correta. 19. Use corretamente as expressões ao encontro de encontro a. Nós já vimos aqui qual que é o sentido de cada uma, então agora é só ler e completar. Temos, os ideais foram de encontro ao que realmente ocorreu. Tem ideia aqui de contrariedade, né? Oposição. Os ideais foram de encontro ao que realmente ocorreu. Os ideais foram uns, o que ocorreu foi o oposto. A mulher foi ao encontro de uma conquista que sempre sonhou. Agora que ela foi em busca, ela foi ao encontro de uma conquista que sempre sonhou. Letra C. O aluno possui atitudes que vão de encontro a seus deveres. Atitudes que vão de encontro, atitudes contrárias. D. Estamos indo ao encontro de Joana. Há aqui a ideia de união, né? Indo se encontrar com Joana. Ao encontro de Joana. O D já está aqui na oração, então não precisa complementar, tá? Cuidado para não ficar repetido. Letra E. O trabalho infantil vai de encontro ao estatuto da criança e do adolescente, porque o trabalho infantil é contrário àquilo que está dito ali, expresso no estatuto da criança e do adolescente. 20. Relacione o conceito correto. Agora são os outros termos que também trabalhamos, né? Acerca de, acerca de e cerca de. Indica aproximadamente o tempo transcorrido. Quando nós estamos tratando aqui do tempo transcorrido, é só lembrar do verbo, né? Do verbo há de haver. Então, letra B. Há cerca de 1000 anos atrás, tal. Indica aproximadamente o tempo transcorrido. Letra B. Agora, aproximadamente é cerca de 100 pessoas fizeram manifestação. Aproximadamente 100 pessoas fizeram uma manifestação. Agora, por último, acerca de é o mesmo que a respeito de, né? A reunião era a respeito, acerca de tal assunto, tá? Ou tratava sobre tal assunto. Então, fica B, C e A, a ordem correta. E aqui terminamos a primeira parte da correção da lista de revisão, tá bom? Vamos corrigir até a 20 e as demais vamos terminando de corrigir aí nessa semana. Lembrando que sexta-feira nós teremos simulado, tá bom? Não deixe de participar, é essencial você fazer o simulado, que vai ser pelo Google Forms, que vocês até já tiveram experiência aí com o professor Hans, tá bom? E qualquer dúvida que vocês tiverem a respeito do acesso a esse Google Forms, vocês procuram sanar essas dúvidas aí durante a semana para na sexta-feira dar tudo certo, tá bom? E em relação às atividades, a lista de revisão que vocês precisam enviar, tá bom? Não deixe de tirar foto das suas atividades, não deixe de tirar foto da lista de revisão e encaminhar para o seu professor, tá bom? Lembrando que eu recebo aí as atividades de vocês pelo e-mail maxnayara@yahoo.com. E o plantão de dúvidas, ele acontece das 7 às 11 pela manhã, tá bom? Então, 11 horas, o plantão é encerrado, porque é o período que nós teríamos de aula na escola, né? Então, seguindo as aulas remotas também, esse padrão aí deve seguir, tá bom? Das 7 às 11. Então, nessa semana toda nós teremos videoaula, os professores vão estar focados aí para a correção da lista de revisão e outras atividades também, se tiver alguma correção pendente, certo? Mas é isso. Qualquer dúvida, participem do plantão, tá bom? Façam uma correção, não deixem de anotar as dúvidas de vocês. Até a próxima aula, bons estudos, boa preparação para as provas e para o simulado, tá?